PMDB, PT e PDT passaram a organizar grandes comícios onde a população se colocava em favor da escolha direta para o cargo de presidente. Com a repercussão tomada nos meios de comunicação, essas manifestações se transformaram no movimento das diretas já. Reconhecido como uma das maiores manifestações populares ocorridas no país, as diretas já foram marcadas por enormes comícios onde figuras perseguidas pela ditadura militar, membros de classes artísticas, intelectuais e representantes de outros movimentos militavam pela aprovação do projeto de lei. Em janeiro de 1984, cerca de 300 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé, em São Paulo. 3 meses depois, 1 milhão de cidadãos tomou o Rio de Janeiro. Algumas semanas depois, cerca de 1.700.000 pessoas se mobilizaram em São Paulo. Mesmo realizando uma enorme pressão para que as eleições diretas fossem oficializadas, os deputados federais da época não se sensibilizaram, mediante aos enormes apelos. Com isso, por uma diferença de apenas 22 votos, vertiginoso número de abstenções, o Brasil manteve o sistema indireto para as eleições de 1985. Para dar tal disputa política uma aparência democrática, o governo permitiu que civis concorressem ao pleito. Agora, para finalizar, falaremos sobre o Lula versus o Collor. Em 1989, os brasileiros, já não mais presos ao regime militar como antigamente, puderam fazer a sua escolha, expressar os seus sentimentos na urna. Ou não era tanto uma urna como era hoje? Bem, era a primeira eleição presidencial pelo voto direto. Depois de 29 anos, o pleito foi bastante disputado. Havia 23 candidatos, entre os quais estavam líderes dos principais partidos políticos. No primeiro turno, Fernando Collor, do PRN, saiu vitorioso, com 20.600.000 votos, o equivalente a 28% do total. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, conseguiu 11.600.000 votos, um total de 16,08%, conquistado a outra vaga do segundo turno, numa disputa apertada com Leonel Brizola, do PDT, que teve 11.100.000 votos, apenas 454.445, cerca de 0,5% do total dos votos. Entre o primeiro e o segundo turno da eleição, houve 2 debates entre os candidatos Collor e Lula. O primeiro foi realizado nos estúdios da TV Manchete do Rio de Janeiro, em 3 de dezembro. O segundo, no dia 14, foi nos estúdios da TV Bandeirante, em São Paulo. Os 2 debates foram transmitidos na íntegra, das 11h30 até meia-noite, por um pool formado pelas 4 principais emissoras da TV do país: Globo, TV Bandeirantes, TV Manchete e o SBT. Um fato tão desconhecido e tão menos esperado para nós foi que um ser tentou participar da eleição e não teve a capacidade de chegar à disputa direta, pois o seu poderio e suas posses o impediram de fazer uma disputa igual para os seus concorrentes. Você, professor, que está aí escutando a minha voz, responda-me quem é. Se você disse Silvio Santos, você está certo. Ele não subiu ao poder e ele queria entrar nas eleições com o número 26. Sim, ele queria ser presidente. Então, pessoal, agora fique com algumas marchinhas que foram feitas na época. O debate created using Powtoon.